Estamos de volta e agora vamos falar sobre o direito na área da saúde. Imagine essa situação, um paciente com diabetes que precisa injetar diariamente insulina, ou um funcionário que toma medicamentos controlados. Nesses casos, as pessoas precisam se ausentar do trabalho por alguns minutos. E aí, fica a critério da empresa abonar o tempo não trabalhado ou este intervalo é um direito do funcionário? A resposta você acompanha no Saúde e Cidadania. No local que ele trabalha, ele não tem acesso a essa medicação, ele tem que sair da empresa, se dirigir a um local onde tem insulina. Então esse local, esse tempo que ele vai ficar fora da empresa, a empresa vai ter que pagar, porque é um fato que está extra à vontade do cidadão. Ele tem o direito, é a saúde dele que está em jogo. Ele tem que trazer a medicação e ali tomar. Só no caso muito restrito que ele terá direito. Manchas vermelhas, bolhas e dor. Essas características podem ser indícios do herpes. A doença viral pode aparecer tanto na boca quanto nas partes genitais. Se você tem costume de tocar instrumentos de sopro e compartilhar copos em festas, fique atento. Uma vez contraída a doença, não tem cura. Dr. Rubem Miranda, muito obrigada pela sua participação aqui na Entrevista Saúde. É um prazer estar aqui, tá? Eu fico lisonjeado de estar aqui e falar sobre herpes com vocês. Dr. Rubem, para começar, evitar copos, evitar utilizar copos de outras pessoas, tocar instrumentos musicais também que já tenham sido tocados pela boca de outras pessoas. Fora esses cuidados, quais são os outros cuidados que a população deve ter para evitar o herpes? Principalmente quando a lesão está ativa, né? Aquela lesão que são as vesículas, né? Aquelas bolinhas, né? Ou crostas, isso aí é a fase que tem maior transmissão. Então é bom evitar beijar, batom, copos, só nessa fase. Em outras fases em que o vírus não está ativo, a chance de transmissão é muito pequena. Então aí não precisa ter cuidado nenhum nesses casos. E já é sabido que mais ou menos 90% da população teve contato com o vírus, principalmente o herpes tipo 1. São dois tipos que nós vamos falar mais pra frente. E que só algumas pessoas que manifestam, na faixa de 20%. Então não é todo mundo que tem. Você citou aí que são dois tipos de vírus. Explica um pouquinho pra gente, doutor. Então é o herpes vírus tipo 1 e tipo 2, né, da família do herpes simples. Tá? São subgrupos diferentes. E a diferença básica entre eles é que o tipo 1 acomete principalmente boca, região perioral, e o tipo 2 mais região genital e região próxima da região genital também. O vírus ele tem uma incubação, né, que ele demora algumas semanas para poder aparecer. Isso acontece também com herpes ou não? Isso, mais ou menos a incubação dele é mais ou menos 10 dias, né, para ter infecção. Algumas pessoas não manifestam nada, né, o vírus fica incubado, né, a gente fala que ele é neurotrópico, então ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso. Ele fica adormecido lá no nervo, né, sem manifestar, e por algum fator desencadeante, algum estresse a mais, né, ele pode manifestar. Mas geralmente são 10 dias, e quando uma infecção primária, a pessoa manifesta essa infecção, ela contamina e já manifesta, ela tende a ser um pouco mais grave, um pouco mais arrastada, né, duração de 2 semanas mais ou menos, e depois o vírus volta a ficar incubado novamente. A ideia de que o herpes é adquirido apenas através da relação sexual é um mito, né, doutor? Não, é um mito, exatamente. O herpes vírus tipo 2, ele é transmitido pela relação sexual, sim, mas também com lesão ativa ele pode ser transmitido por outras formas, por contato, por beijo também, né, ele pode ser transmitido também. E aquela feridinha do herpes, ela costuma ficar quanto tempo exposta na boca? Quanto tempo, doutor? A primeira infecção é mais demorada, né, como eu falei, e as infecções frequentes, né, posteriores, elas duram de 5 a 10 dias mais ou menos. Né, depende muito da imunidade de cada pessoa individual ao vírus, mas na faixa de 5 a 10 dias. E o uso de pomadas é receitável ou não? A pomada não é adequada para esse tipo de tratamento? É muito controverso, até hoje não tem nenhuma pomada eficaz nisso aí, né? Existe um tipo de pomada só, que alguns trabalhos sugerem que ela pode
retardar, acelerar um pouquinho a cura. Mas o ideal nesses casos, se a pessoa tem um quadro muito incomodado e tal, é tratamento oral, né, com medicamentos, e que seja utilizado de preferência nas primeiras 72 horas do início dos sintomas. Você citou aí do início dos sintomas. Explica pra gente, quais são os sintomas do herpes, doutor? Então, né, os mais comuns geralmente pode começar com um ardorzinho, né, uma coceirinha, e 2 dias começam a surgir aquelas vesículas, né, que são pequenas bolinhas translúcidas, semelhante a um cacho de uva. Mais 2 dias forma uma crosta, né, um machucadinho, e aí ele tende a regredir. Então começou a ter um ardor. Quem tem herpes sabe quando vai começar a ter. Começou a ter um ardor, apareceu a vesícula ali, é o período ideal para começar o tratamento oral. E a exposição ao sol pode piorar os sintomas do herpes? Pode. Exposição ao sol, principalmente no verão, nessa época do ano, é mais comum a incidência de herpes, né? A boca está rachada também pelo sol, pela falta de uso de protetor labial, também é um fator desencadeante. Estresse também é um fator desencadeante, porque querendo ou não cai a imunidade um pouco. Então, dentre outros fatores, esses a gente pode destacar. E existe algum tipo de alimentação que seja mais adequada para essa época que a pessoa esteja com herpes? Não na época que esteja com herpes isso não faz diferença, mas para prevenir, né, já tem alguns trabalhos destacando que alguns alimentos, né, alimentos ricos em lisina, eles competem com o vírus e impedem o desenvolvimento dele. Esses alimentos são leite, carnes, peixes e alguns alimentos ricos em arginina, que eles dão substrato para o vírus, né, para o vírus reproduzir. Esses alimentos como chocolate, alimentos cítricos, castanhas, né, esses tendem a estimular mais o vírus. Doutor, e no período em que a boca estiver machucada, é indicado que a pessoa não utilize batons, não beije na boca, é isso mesmo? Não quer dizer que a pessoa vai transmitir, né, mas essa é a fase em que tem a maior quantidade de vírus, né, no local tem uma maior chance de transmissão, então isso é bom evitar nessa fase, sim. E como que pode ser feita a asepsia? Por exemplo, a pessoa toma um copo d'água e está com herpes. O que ela deve fazer para que não passe o herpes para as outras pessoas? No caso é água, detergente mesmo, nada mais elaborado que isso não, né? E como eu te falei, muitas pessoas, né, já tem o anticorpo, já tem contato com o vírus já. Então não quer dizer que essa pessoa vai transmitir, né? Então isso vai muito de cada um, mas é bom lavar com água e detergente normal, sem nenhum cuidado muito a mais, assim, né? Doutor, e se a pessoa tem o herpes genital, mas não está na época da crise da doença? Como que faz para a pessoa descobrir se tem ou não tem? O uso da camisinha previne a transmissão dessa doença também? Previne, principalmente quando lesão ativa, né? No caso de lesão ativa, o ideal é evitar a relação sexual, né? Ter abstinência. E a forma de descobrir isso, existem exames, né, sanguíneos que detectam se você tem, né, tanto herpes vírus tipo 1 quanto herpes vírus tipo 2. Mas não há muito consenso como evitar isso não. O ideal é usar camisinha sempre com parceiro fixo, né? Isso fica um pouco mais complicado, né, com relação a isso. Mas a maior forma de evitar é o preservativo, mas não quer dizer que o vírus esteja apenas na região peniana, ele pode estar ali próximo, isso pode ser um fator de transmissão também. Então, previne, mas não previne 100% não. Dr. Rubem, para encerrar, quais são as novidades da ciência para quem possui esse vírus? Os principais estudos são principalmente na base do tratamento, né? Então, medicamentos, apesar das drogas atualmente serem muito seguras, com poucos efeitos colaterais, poucas interações, mas ainda tem relatos de casos de resistência, então, no caso de medicamentos, e também vacinas, mas ainda não conseguiu desenvolver nenhuma vacina específica ao herpes vírus tipo 1 ou tipo 2 também não. Dr. Rubem, muito obrigada pela sua participação aqui na entrevista de hoje. Obrigado a vocês, é um prazer. E o programa Saúde termina aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato pelo telefone 3207-2919 ou pelo e-mail saude@unibh.br. Todas as novidades pelo twitter.com/programa Saúde. Agora você fica com a programação da sua TV Universitária. Até a próxima. Tchau, tchau.